A história da Surata Al-Baqarah e a razão de sua revelação são um dos segredos da Surata Al-Baqarah que muitos desconhecem. Se você está ciente das virtudes da Surata Al-Baqarah em relação à magia, sustento, casamento, memorização e outros assuntos, ou mesmo se você conhece seus nomes, certamente ainda mais sobre ela que você desconhece. Entre eles está a história da Surata Al-Baqarah e a razão de sua revelação. Se os nomes da Surata Al-Baqarah destacam suas virtudes, e através deles, podemos inferir os segredos desta grande surata, ao mesmo tempo eles levantam a questão sobre a história da Surata Al-Baqarah, sua razão de revelação e por que essa grande surata foi chamada de Al-Baqarah, a vaca. A grandiosidade, o status e a abundância de leis e lições contidas nela aumentam ainda mais as perguntas sobre a história da Surata Al-Baqarah. A história da Surata Al-Baqarah é mencionada nela que a história da vaca dos filhos de Israel só é encontrada na Surata Al-Baqarah. Conta-se que um homem dos filhos de Israel foi assassinado, e as pessoas discordaram sobre o assassino. Para descobrir o assassino, Deus ordenou ao seu profeta Moisés que sacrificasse uma vaca, mas não especificou as características da vaca para facilitar a tarefa. Então, eles foram instruídos a bater com uma parte da vaca no corpo do falecido, e o falecido falaria por ordem de Deus e revelaria quem o matou. Moisés informou os filhos de Israel sobre isso. Deus diz: E quando Moisés disse ao seu povo, certamente, Allah vos ordena que sacrifiqueis uma vaca. A história da Surata Al-Baqarah menciona a vaca de forma indefinida para facilitar a tarefa deles, mas eles insistiram em pedir mais detalhes. Eles disseram: Peça ao seu Senhor que nos esclareça como é. O objetivo aqui era perguntar sobre a idade da vaca, então a condição começou a partir desse ponto para responder à pergunta deles. Ele diz que é uma vaca nem velha nem jovem. Não excedendo uma certa idade nem sendo muito jovem. De cor amarela, brilhante em sua cor. Depois de responderem sobre a idade e a cor, eles perguntaram sobre sua descrição, dizendo, eles disseram, peça ao seu Senhor que nos esclareça como ela é, pois as vacas são semelhantes para nós, e, com a permissão de Allah, seremos guiados. Ele diz que é uma vaca que não foi usada para arar a terra nem para regar a plantação. Ou seja, não é usada para trabalhos agrícolas nem para irrigação, às vezes ara a terra e às vezes não ara, é mediana em todas as coisas, em sua idade e no fato de que ela ara a terra em alguns momentos, mas não rega a plantação. Isso significa que ela faz algumas coisas e deixa outras, então não há defeito nela. Alguns disseram que não há uma cor que se misture com o amarelo nela, de cor sólida, sem manchas. Eles disseram, agora você trouxe a verdade, e a sacrificaram, embora mal pudessem fazê-lo. Na história da Surata Al-Baqarah, os estudiosos diferiram em relação à frase embora mal pudessem fazê-lo. Seria porque eles tiveram dificuldade em obtê-la? Ou foi como se eles fossem forçados a fazer isso, devido ao grande número de perguntas e objeções ao seu profeta? E quando eles fizeram o que Deus ordenou, sacrificaram a vaca e jogaram uma parte dela sobre o corpo do assassino, ela falou pela vontade de Deus e revelou o assassino. Era um deles. E quando matastes uma pessoa e discutistes a respeito dessa questão, Deus revelou a mentira deles e puniu-os por matar uma pessoa injustamente, e acima de tudo isso, ele protegeu o assassino e permitiu que eles alegassem falsamente ignorância e atribuíssem a culpa a um inocente que não tinha culpa. Motivos para a revelação da Surata Al-Baqarah, a vaca, foram revelados versículos separados da Surata Al-Baqarah, e cada versículo ou grupo de versículos tem uma razão específica para a revelação da Surata Al-Baqarah. Entre esses motivos estão: Deus, o Altíssimo, disse, não abolimos um versículo ou o esquecemos, sem trazermos algo melhor ou semelhante a ele. Você não sabe que Deus é capaz de fazer todas as coisas? O motivo da revelação deste versículo é que os judeus, depois de a direção da oração ter sido mudada da mesquita de Al-Aqsa para Caaba, afirmaram que Maomé ordenava algo a seus seguidores e depois os proibia de fazê-lo, o que significa que ele se contradizia. Deus, o Altíssimo, disse, muitos dos seguidores do livro gostariam de vos converterem à descrença, depois de ter desabraçado a fé, por inveja, mesmo depois que a verdade lhes se tornou evidente. O motivo da revelação deste versículo é que um grupo de líderes judeus disse aos muçulmanos, após a batalha de Uz, não veem o que lhes aconteceu e o que sofreram? Se estivessem certos, não teriam sido derrotados.
Portanto, voltem para nossa religião, que é melhor para vocês. Deus, o Altíssimo, disse: os judeus dirão, os cristãos não têm base alguma. O motivo da revelação deste verso é que quando uma delegação de Najran, cristãos, visitou o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, os rabinos judeus estavam presentes. Houve um debate acalorado entre eles, e cada grupo disse ao outro: vocês não têm base alguma. Deus, o Altíssimo, disse: e quem é mais injusto do que aquele que proíbe que se mencione o nome de Deus em suas mesquitas? O motivo da revelação deste verso é que foi revelado sobre os politeístas de Meca, que proibiram o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, de entrar na mesquita sagrada, em Al-Hudaybiyah. Deus, o Altíssimo, disse: e o vosso Deus é um só Deus. Não há outra divindade além dele, o Clemente, o Misericordioso. O motivo da revelação deste verso é que os incrédulos de Curais pediram ao profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, uma descrição de seu Senhor, o Altíssimo. Deus, o Altíssimo, disse: eles te perguntam sobre os novos meses. Diga: eles são marcadores para as pessoas e para o Hajj. O motivo da revelação deste versículo é que os companheiros, Muadz bin Jabal e Talaba bin Ganon, perguntaram ao mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele. Por que a lua crescente aparece fina como um fio e depois cresce até se tornar grande e cheia, e então diminui novamente até voltar à sua forma inicial? Ela não deveria permanecer constante. Deus, o Altíssimo, disse: e lutem pela causa de Alá contra aqueles que lutam contra vocês, mas não transgridam. Alá não ama os transgressores. O motivo da revelação deste versículo é que os politeístas proibiram o mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, de entrar na Meca durante o ano de Al-Hudaybiyah. Eles fizeram um acordo com ele para que ele retornasse no próximo ano e realizasse a peregrinação e fizesse o que desejasse. Quando chegou a hora, o mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, e seus companheiros se prepararam para uma Umra al-Qada, peregrinação compensatória. Os companheiros temiam que os coraxitas não cumprissem o acordo, proibindo-os de entrar na mesquita sagrada e lutando contra eles. Deus, o Altíssimo, disse: eles te perguntam sobre o mês sagrado, lutando nele. O motivo da revelação deste versículo é que o profeta, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, enviou um grupo de companheiros liderados por Abdullah bin Já para a região de Naklarha. Ele disse: fiquem lá até que nos tragam notícias de Curais. Ele não os ordenou a lutar, e escreveu uma carta para eles antes mesmo de saberem para onde estavam indo. Ele disse: saia com seus companheiros e quando vocês viajarem por 2 dias, abra a carta e leia o que está escrito nela. Então, siga suas instruções. Na carta, ele ordenou que eles descessem para Naklarha, obtivessem informações sobre Curais. Então, eles partiram com seus companheiros em direção a Naklarha, encontraram um grupo de Curais, mataram um deles, capturaram 2 e pegaram seus camelos. Eles então retornaram à cidade. Quando se apresentaram ao mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele, ele disse a eles: por Alá, eu não os ordenei a lutar no mês sagrado. Deus, o Altíssimo, disse: certamente, aqueles que acreditaram e migraram. O motivo da revelação deste versículo é que, quando o versículo 217 da Surata Al-Baqarah foi revelado, Abdullah bin Já e aqueles que estavam com ele se sentiram aliviados, pois eles não haviam cometido um pecado ao lutar contra os politeístas no mês sagrado. No entanto, alguns deles pensaram que o verso apenas os absolveu do pecado, mas não lhes concedeu recompensa. Eles disseram: se não acumulamos pecado, então não merecemos recompensa. Abdullah bin Já e aqueles que estavam com ele perguntaram ao mensageiro de Alá, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele: ó mensageiro de Alá, esperamos receber a recompensa dos guerreiros em uma batalha. Deus, o Altíssimo, disse: não vos caseis com mulheres idólatras antes que elas se convertam, pois uma escrava crente é melhor do que uma idólatra, mesmo que esta vos impressione. O motivo da revelação deste versículo foi que Abdullah ibn Rawaha tinha uma escrava negra, e ele ficou zangado com ela e a agrediu. Então, ele ficou com medo e foi ao profeta, que a informou sobre isso. O profeta perguntou a Abdullah: quem é ela, ó Abdullah? Ele respondeu: ó mensageiro de Alá, ela jejua. Ora,
faz a ablução corretamente e testemunha que não há outra divindade além de Allah e que tu és o mensageiro de Allah. Então, o profeta disse, ó Abdullah, ela é uma crente. Abdullah disse, pelo aquele que te enviou com a verdade como profeta, eu a libertarei e a casarei. E assim ele fez. Deus, o Altíssimo, disse, eles te perguntam a respeito da menstruação. Dize, é um incômodo. O motivo da revelação deste versículo foi que, quando uma mulher judia menstruava, eles a expulsavam de casa, não comiam nem bebiam com ela, nem tinham relações conjugais com ela dentro de casa, ou seja, não ficavam com elas em casa. E então, o mensageiro de Allah foi questionado sobre seu campo como quiserdes. O motivo da revelação deste versículo foi que os judeus afirmavam que, se um homem tivesse relações sexuais com sua esposa por trás, ou seja, por via anal, e ela engravidasse, o bebê nasceria com deformidades. Então, este versículo foi revelado. Deus, o Altíssimo, disse, não façais de Allah uma desculpa para serdes bons, para temerdes a Allah, para reconciliardes os corações das pessoas. O motivo da revelação deste versículo foi no caso de Abu Bakr as-Siddiq, que Allah esteja satisfeito com ele, quando ele fez um juramento de não gastar em mais Sa'd ibn Kala, um dos pobres muajirun, emigrantes. Isso aconteceu quando surgiu a acusação falsa contra Aisha, a mãe dos crentes, que Allah esteja satisfeito com ela. Então, Allah revelou este versículo. Deus, o Altíssimo, disse, e quando divorciardes as mulheres, e elas alcançarem o fim do seu período de espera, não as impeçais de se casarem com seus maridos, se ambas concordarem com o que é razoável. O motivo da revelação deste versículo foi que Muqil e Biazar tinham uma irmã, e então seu primo a tomou como esposa. Ela estava feliz com ele, mas ele a divorciou de uma só vez e não a aceitou de volta até que seu período de espera terminasse. Então, ele a cobiçou e a propôs novamente. Então, Muqil disse a ele, que pena. Você a honrou e a casou, depois a divorciou e agora a propõe novamente. Juro por Allah que ela nunca voltará para você. E ele era um homem decente. A mulher queria voltar para ele, então Allah conheceu a necessidade dele por ela e a necessidade dela por seu marido. Deus, o Altíssimo, disse, a parábola daqueles que gastam suas riquezas pela causa de Allah é semelhante a uma semente que germina 7 espigas, cada uma com 100 grãos. O motivo da revelação deste versículo é que Uta ibn Affan e Abdurrahman ibn Auf, que Allah esteja satisfeito com ambos, quando o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, incentivou as pessoas a dar caridade, quando ele estava se preparando para a expedição de Tabuk, Abdurrahman ibn Auf trouxe 4.000 moedas de ouro e disse, eu emprestei isso ao meu senhor. Então, o mensageiro de Allah, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, disse, que Allah abençoe o que você reteve e o que você deu. E Utan disse, ó mensageiro de Allah, eu tenho recursos para aqueles que não têm. Allah, o Altíssimo, disse, ó vocês que acreditam. Gastem das coisas boas que vocês adquiriram e do que nós fizemos crescer para vocês na terra, e não escolham as coisas ruins para gastar. O motivo da revelação deste versículo é que o profeta, que a paz e as bênçãos de Allah estejam sobre ele, ordenou o zakat al-fitr, esmola do fim do Ramadã, e um homem trouxe datas ruins para dar como zakat. A Sura al-Baqara foi assim chamada por conter a história da vaca. Allah ordenou aos filhos de Israel que sacrificassem uma vaca para descobrir o assassino de um deles. Após o sacrifício, eles deveriam bater no morto com uma parte da vaca, que então seria revivido por Allah para revelar-lhes o assassino. A história começa com as palavras de Allah, e quando Moisés disse ao seu povo, Allah ordena que vocês sacrifiquem uma vaca, ao que eles responderam, você está nos ridicularizando. Ele disse, eu busco refúgio em Allah para não ser um ignorante. Eles disseram, peça ao seu senhor para nos mostrar qual é a vaca. Ele diz que é uma vaca nem velha demais nem jovem, de cor amarela brilhante, que agrada aos observadores. Eles disseram, peça ao seu senhor para especificar sua cor. Ele diz que é uma vaca amarela brilhante, de cor pura, que alegra aqueles que a veem. Eles disseram, peça ao seu senhor para nos mostrar qual é, pois as vacas são semelhantes para nós, e se Allah quiser, seremos guiados. Ele diz que é uma vaca que não foi treinada para arar a terra ou regar o campo, saudável, sem marcas. Eles disseram,
agora você trouxe a verdade. Então, eles a sacrificaram, mas quase não o fizeram. E quando você matou uma pessoa e discutiu sobre isso, Allah revelou o que você escondeu. E nós dissemos, golpeie o morto com um pedaço dela. Assim Allah dá vida aos mortos e lhes mostra seus sinais, para que vocês compreendam. A história da vaca dos filhos de Israel é mencionada apenas na Sura Al-Baqarah. Conta-se que um homem dos filhos de Israel foi morto, e as pessoas discordaram sobre quem era o assassino. Para que pudessem identificar o assassino, Allah ordenou-lhes através de inspiração ao seu profeta Moisés que sacrificassem uma vaca. Allah não especificou as características da vaca para aliviar o fardo deles. Eles deveriam bater no morto com uma parte dessa vaca, e então o morto falaria por ordem de Allah e revelaria o assassino. Moisés informou os filhos de Israel sobre isso. Allah diz, e quando Moisés disse ao seu povo, Allah ordena que vocês sacrifiquem uma vaca. A menção da vaca aqui foi indireta. Allah aliviou o fardo deles enquanto eles se esforçavam. Eles disseram, peça ao seu Senhor para nos mostrar qual é. A questão aqui é sobre a idade da vaca. Começou a especificação a partir deste ponto para responder à pergunta deles. Ele diz que é uma vaca nem velha demais nem jovem. Não é muito velha nem muito jovem, um meio termo entre isso. Aqui eles insistiram novamente, perguntando sobre a cor dela, embora não tenham especificado uma cor específica. Eles disseram, peça ao seu Senhor para nos mostrar qual é. As vacas são semelhantes para nós, e se Allah quiser, seremos guiados. Ele diz que é uma vaca amarela brilhante, de cor pura, que alegra aqueles que a veem. Quando ele os informou sobre a cor e a idade, eles o questionaram novamente sobre a descrição dela, dizendo, eles disseram, peça ao seu Senhor para nos mostrar qual é, pois as vacas são semelhantes para nós, e se Allah quiser, seremos guiados. Ele diz que é uma vaca que não foi treinada para arar a terra ou regar o campo. Não é usada na agricultura nem para irrigação, às vezes ara e às vezes não, meio termo em tudo, em sua idade e no fato de que ela ara a terra às vezes, mas não irriga a lavoura, ou seja, ela faz algumas coisas e deixa outras, então não há defeito nela. Alguns disseram que não há cor que se assemelhe ao amarelo brilhante nela. Saudável, sem marcas, eles disseram, agora você trouxe a verdade. Então, eles a sacrificaram, mas quase não o fizeram. E quando você matou uma pessoa e discutiu sobre isso, Allah revelou o que você escondeu. E nós dissemos, golpeie o morto com um pedaço dela. Assim Allah dá vida aos mortos e lhes mostra seus sinais, para que vocês compreendam. Os estudiosos diferiram em relação à declaração e eles quase não o fizeram. Isso significa que eles estavam cansados e encontraram dificuldade em obtê-la? Ou eles foram compelidos a fazê-lo devido ao grande número de perguntas e objeções ao seu profeta? Quando eles fizeram o que Allah lhes ordenou e sacrificaram a vaca, e então pegaram uma parte dela e a abateram no morto, Allah concedeu a capacidade de falar a ele e revelou a eles o assassino, já que ele estava entre eles. E quando você matou uma pessoa e discutiu sobre isso? Assim, Allah expôs a falsidade deles e a morte da alma sem justificativa, e acima de tudo, ele os protegeu do assassino e do falso testemunho de ignorância, atribuindo a culpa a um inocente que não tinha culpa. Esta é conhecida como a Surata Fusta al-Qur'an, e a Surata al-Baqarah é mencionada em vários hadites nobres. O mensageiro de Allah, paz e bênçãos estejam com ele, disse, não transformem suas casas em cemitérios, pois o shaita se afasta da casa em que a Surata al-Baqarah é recitada. E o mensageiro de Allah, paz e bênçãos estejam com ele, disse, recitem o Alcorão, pois ele virá no dia do julgamento como um intercessor para seus companheiros. Recitem as duas flores, Al-Baqarah e a Surata Al-Imran, pois elas virão no dia do julgamento como se fossem duas nuvens ou duas aves em disputa, defendendo seus companheiros. Recitem a Surata Al-Baqarah, pois tomar conhecimento dela é uma bênção, e abandoná-la é um arrependimento, e os hipócritas não conseguem lidar com ela. Muavia disse, fui informado de que os hipócritas são os covardes. Sa'd bin Sadr relatou que o mensageiro de Allah, paz e bênçãos estejam com ele, disse, certamente, todas as coisas têm um sono, e o sono do Alcorão é a Surata Al-Baqarah. Quem a recitar em sua casa durante a noite, o shaita não entrará em sua casa por 3 noites, e quem a recitar durante o dia, o shaita não entrará em sua casa por 3 dias.
A Surata Al-Baqarah é a mais longa surata do Alcorão, com 286 versículos, e é a segunda surata no Alcorão, após a Surata Al-Fatiha. Foi revelada em Medina e é considerada a primeira surata revelada em Medina, exceto pelo verso Temei um dia em que sereis devolvidos a Allah, que foi revelado na peregrinação de despedida e é considerado um verso de Meca. A Surata Al-Baqarah tem uma grande virtude e recompensa, e é de grande importância. Ela contém muitas regras, além dos versículos de cura e outras suratas que tratam da legislação islâmica que organiza a vida dos muçulmanos em termos de adoração e transações, como a realização da oração, o pagamento do zakat, as regras da jihad, os limites e muitos outros aspectos que regulam a vida individual do muçulmano e da comunidade. A surata menciona as condições e características dos hipócritas e dos descrentes. O que distingue a Surata Al-Baqarah de outras suratas sagradas é a presença do verso mais longo do Alcorão em seu interior, que é o verso da dívida, que explica as regras da dívida no Islã, e também contém o verso do trono, que é o maior verso do Alcorão. Devido ao grande status da Surata Al-Baqarah e à sua abundância de regras e sermões, ela é chamada de Fusta al-Qur'an. A virtude da Surata Al-Baqarah é mencionada em muitos hadites nobres, incluindo o seguinte: o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, disse: não transformem suas casas em túmulos, pois o Shaita se afasta da casa em que a Surata Al-Baqarah é recitada. E o mensageiro de Allah, que a paz esteja com ele, disse: recitem o Alcorão, pois ele virá no dia do julgamento como um intercessor para seus companheiros. Recitem as duas flores, Al-Baqarah e a Surata Al-Imran, pois elas virão no dia do julgamento como se fossem duas nuvens ou duas aves em disputa, defendendo seus companheiros. Recitem a Surata Al-Baqarah, pois tomar conhecimento dela é uma bênção, e abandoná-la é um arrependimento, e os hipócritas não conseguem lidar com ela. Muavia disse: fui informado de que os hipócritas são os covardes.